O Grêmio levou quase 45 minutos para entender que semifinal não se joga com medo. E quando deixou de lado algumas ideias e passou a querer a classificação para a final, o jogo mudou completamente aqui no estádio Alfredo Jaconi. A gente vai falar justamente sobre o empate, classificação nos pênaltis e a ideia que precisa ser mudada. Um espírito precisa ser alterado e compreendido por treinador e jogadores. A gente fala mais depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre esse empate, classificação gremista. E antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Estamos aqui em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, vocês vão ver os melhores momentos. Peço desculpa pela iluminação, pela qualidade da imagem, mas é uma outra estrutura diferente do que nós estamos acostumados em Porto Alegre, né? O fato é que o Grêmio classificou. E semifinal não se joga com medo. E aparentemente o Grêmio levou 45 minutos para entender isso. O empate em 1-1 contra o Juventude foi um jogo dividido em dois capítulos muito claros. E o contraste entre eles diz muito sobre o momento da equipe. É isso aí, tá? Porque o primeiro tempo foi, tecnicamente, preocupante. Sem meias de criação à disposição, a gente sabe o que aconteceu durante a semana, os problemas físicos. O Luiz Castro optou por um tripé de volantes: Noriega, Arthur e Dodi. A ideia me pareceu clara e já especulávamos isso antes mesmo da bola rolar. Proteger o centro, tentar dar um pouco mais de estabilidade defensiva e apostar na transição em velocidade. O problema é que o plano não funcionou nem para defender e nem para atacar. E esses primeiros 45 minutos foram claros em relação a isso. O Juventude começou explorando justamente aquilo que tem sido o principal problema do Grêmio na temporada, as costas da defesa. Essa bola em velocidade nas costas, ela entrou mais uma vez. Mesmo com 3 volantes, o time não conseguiu controlar território. Isso diz muito. Ficou reativo demais, recuado demais, aceitando alguns cruzamentos. E o adversário conseguiu infiltrar pelo meio. Só que a verdade é que acumulava presença ofensiva, gerando volume. E volume no futebol gera probabilidade. O Luiz Castro fala muito sobre isso. Em um desses cruzamentos, a bola tocou no braço do Vieri. Aqui do ângulo que eu estava, me pareceu um pênalti claro. Gol do Juventude, 1-0, não deu para o Everton e tensão no ar. Parecia que realmente o Grêmio ficaria fora da final do Campeonato Gaúcho. Bom, o que mais impressiona não é o gol sofrido para mim, tá? É que o Grêmio levou 40 minutos para construir a sua primeira jogada trabalhada. Só aos 40 minutos do primeiro tempo, nós vimos o Arthur organizar alguma coisa definitivamente, com o João Pedro tabelando com o Pavon e a finalização sair com relativo perigo, né? Foi na verdade uma bola prensada, a gente já viu o lance aí. 40 minutos para criar alguma coisa em uma semifinal. Isso fala muito sobre desconexão entre setores, acho que fala muito sobre distância entre meio e ataque. É um modelo excessivamente conservador, na minha opinião, que o Castro estabeleceu para esse jogo aqui. E o treinador percebeu, convenhamos, né? Não à toa, ele já no primeiro tempo mandou todo mundo pro aquecimento dos reservas. 25 minutos, já estava todo mundo aquecendo. Era um sinal claro de que havia insatisfação no banco de reservas do Grêmio. E no intervalo veio a ruptura que o time pedia. Saiu Dodi, saiu João Pedro, o Pavon virou lateral direito e entraram Enamorado e Mac. E o tripé foi desfeito, tá? O time assumiu o risco. O Mac centralizado, e isso fez com que o segundo tempo fosse completamente diferente. Nos primeiros minutos, o Juventude até ameaçou, natural, o Grêmio ficou mais exposto, estava tentando se encontrar. Só que depois do susto inicial, a equipe se organizou. E aí surgiu para mim o grande protagonista da partida, que foi o Gabriel Mac, 17 anos. Um jovem muito pouco utilizado nesse campeonato gaúcho, diga-se de passagem. Para mim essa é a grande curiosidade. Que nos momentos que ganhou minutos, não foi bem, convenhamos, não teve grande destaque. Mas ele deu uma resposta que nós esperamos que ele dê, pelo talento, por todo o potencial que ele já apresentou nas categorias de base e por tudo aquilo que nós falamos sobre ele. Drible, velocidade, agressividade. Ele passou a ser o único, aparentemente, capaz de romper linha, quebrar marcação, gerar desequilíbrio. E a melhora coletiva passou principalmente por uma ação individual dele, que fez automaticamente com que os companheiros começassem a jogar juntos também. O Grêmio cresceu, empurrou o Juventude, ganhou território, transformou o volume em pressão real. E foi aos 25 minutos do segundo tempo que o empate veio, com o Vieri, zagueiro, mesmo que havia cometido pênalti, diga-se de passagem, né? Arriscando de fora da área, um golaço, uma redenção
do próprio jogo, do próprio jogador e um gol justo, merecido. O empate era merecido naquele momento. O empate foi consequência direta da mudança de postura. Não foi acaso, não foi uma bola achada. A leitura final, para mim, ela é muito clara. O Grêmio é melhor quando assume risco, o Grêmio é melhor quando quer jogar. O primeiro tempo foi de medo, foi de proteção excessiva, foi de falta de articulação. O segundo tempo foi de coragem, de um pouco mais de mobilidade, de agressividade. Ainda até teve tempo pro Riquelme reaparecer nos minutos finais, estava sumido, convenhamos, né? Um sinal de que o Castro terminou o jogo muito mais ousado do que começou, querendo realmente essa vitória no segundo tempo. 1-1 levou a decisão para os pênaltis, mas o roteiro da partida deixa uma lição importante. Esse time não pode mais começar jogos decisivos tentando apenas sobreviver, empatar ou ganhar com uma bola apenas. Quando tenta controlar demais, trava. Quando arrisca, cresce. Quando coloca velocidade e juventude, incomoda. A semifinal mostra as fragilidades que ainda persistem, especialmente na organização defensiva e na falta de criação estrutural que a gente tem comentado aqui, mas também mostrou que há alternativas no banco e capacidade de reação. O jogo teve 2 tempos e o Grêmio precisa decidir qual deles realmente representa as ideias do treinador, qual deles representa realmente aquilo que o Grêmio pretende para a temporada de 2026. O Grêmio chegou na final e agora é o momento de resetar tudo, esquecer todos os erros grandes, graves, cometidos pelo time e pelo Luiz Castro ao longo desse campeonato estadual. Tem 2 clássicos grenais. Se foi um Grenal que colocou o Grêmio numa grande crise, depois de ser goleado dentro do estádio Beira-Rio, em um jogo que para mim foi um jogo achado pelo Internacional, muito mais de falhas do Grêmio do que de méritos do Inter, o Grêmio agora tem 2 Grenais para reverter essa história, para mostrar que realmente tem um grande projeto, tem um time melhor, está mais qualificado e pode ser mais organizado. Se for um Grenal que colocou o Grêmio no buraco, pode ser o Grenal que tira do buraco e que joga o clube, o time, para uma posição diferente, de ser forte, de ser competitivo nesse ano. A oportunidade está aí. O Luiz Castro tem a opção, ou afunda ainda mais e naufraga o trabalho, ou então sai dessa situação dando uma volta por cima enorme, correspondendo a todas as expectativas que existiam lá no início da temporada. Eu disse lá no início da temporada, a gente está só em fevereiro, tá tudo só começando, então tem tempo, tem perspectiva das coisas boas aparecerem. O Grêmio tá na final e eu quero o teu comentário. Aqui embaixo eu vou ler todo mundo, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, a gente se vê. Tchau, tchau.